Olá, História da inovação no Brasil, quais desafios estruturais aparecem? Na obra A História da Inovação no Brasil, Desafios e Oportunidades, organizadas por Luiz Cláudio Frade e publicada em 2024, parte da iniciativa de que um profissional que atua diretamente no ecossistema da inovação brasileiro, né? Frade ele é co-líder da Regional do Rio de Janeiro, da Anjos do Brasil, que é uma organização voltada ao fomento do investimento e também do empreendedorismo inovador. O livro reúne 47 autores que representam diferentes atores do processo de inovação, desde a academia, a indústria, governo e consultorias, e propõe construir um registro histórico do desenvolvimento do ecossistema de inovação no país. A ideia central da obra é que a inovação no Brasil deve ser compreendida como um processo histórico, coletivo e institucional, e não apenas como resultado de iniciativas pontuais. Ao destacar a participação de múltiplos atores, o livro dialoga diretamente com o conceito de ecossistema de inovação, com a noção de articulação entre universidade, empresa e Estado. Maria Carolina, CEO da ABGI Brasil, enfatiza que o objetivo é fortalecer esse ecossistema por meio da construção de uma base de conhecimento mais sólida, capaz de formar protagonistas nas organizações e promover uma visão multidisciplinar. Essa ênfase de multidisciplinaridade é especialmente relevante em cursos que envolvem ciência, tecnologia e sociedade, porque reforça que a ciência e a tecnologia não podem ser pensadas isoladamente, mas sempre com uma relação às estruturas econômicas, sociais e institucionais do país. Um dos pontos fortes do livro é a discussão sobre a formação dos recursos humanos e também da cultura de inovação. Afirmam que a cultura de inovação não está consolidada ainda no Brasil, embora existam casos de sucesso importantes. Eles citam a Embrapa como exemplo de desenvolvimento tecnológico com reconhecimento internacional. A Embrapa é relevante para as ciências da terra porque está diretamente relacionada à agricultura, uso do solo, manejo ambiental e também produção de alimentos. Temas que se conectam com as mudanças climáticas, segurança alimentar e também com a sustentabilidade. Eles mencionam a Petrobras, especialmente na exploração de petróleo em águas profundas. E o livro traz esse exemplo relacionando a inovação da tecnologia ligadas à geologia, à engenharia e também à energia. A exploração em águas profundas envolveu conhecimento avançado em geociências e também análise de bacias sedimentares e tecnologias de perfuração, elementos centrais para o Instituto de Geociências. A Embraer também é citada como um caso de empresa que se consolidou na base de tecnologia e também na sua inserção global. Embora ligada ao setor aeronáutico, a sua trajetória revela como uma política industrial, ciência aplicada e também a engenharia, e de que forma tudo isso se articula. A Vale é mencionada pelos autores diretamente relacionado à mineração, que é um campo central da ciência da Terra. A mineração ela envolve recursos naturais, mas também impactos ambientais, disputas territoriais, a inserção do Brasil na geopolítica global de commodities, mas principalmente se relaciona a desigualdades sociais, ambientais e também a segurança do solo e das águas, né, para a população local. Assim, o exemplo citado no livro permite discutir como a inovação tecnológica se relaciona com recursos estratégicos, né, como energia, infraestrutura, inserção internacional do país, mas também com as desigualdades. A Embrapi, criada em 2013, é apresentada como um modelo de articulação na chamada Tríplice Hélice, que é a universidade, empresa e governo. Ela é vista como um modelo de cooperação internacional, e esse é um ponto importante da disciplina de ciência, tecnologia e sociedade, porque desloca a inovação da figura do inventor individual e se insere em redes organizadas de colaboração. Isso dialoga com os debates contemporâneos sobre governança da inovação e também da coordenação governamental. Outro exemplo citado é a Tecnopuc, que é o parque tecnológico vinculado à PUC do Rio Grande do Sul. O Tecnopuc, como uma iniciativa pioneira de reunir empresas âncoras
para gerar um ambiente favorável ao surgimento de startups. A Tecnopuc é apresentado como um espaço que integra conhecimento, pesquisa, empresas e funciona como uma expressão concreta da integração da universidade com empresas. Esse modelo de parque tecnológico é relevante para discutir territórios específicos, polos de inovação e também dinâmicas regionais e desigualdades territoriais. A obra também se articula com debates sobre políticas públicas de ciência e tecnologia no Brasil, especialmente quando consideradas o diálogo com as professoras Léo Velho e também Elizabeth Balbachevics. A professora Léo Velho é professora titular do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp e articula com política de ciência, tecnologia e inovação e molda conceitos determinantes da ciência, né, para conceitos da ciência em cada período histórico. A professora Léa Velho identifica paradigmas que vão do modelo linear, que é ciência, gera tecnologia, que gera inovação e gera crescimento, até modelos sistêmicos e participativos, como da ciência socialmente construída e orientada ao bem-estar social. Essa perspectiva ajuda a compreender o livro organizado por Frade, como inserido em um paradigma mais recente, no qual a inovação é vista como um processo interativo e também estratégico ligado ao desenvolvimento nacional, mas a disciplina ela precisa mostrar também aos estudantes a necessidade de olhar para a superação de desigualdades. A professora Elizabeth Balbachevics, professora associada do Departamento de Ciência Política da USP, analisa criticamente os processos decisórios da política científica brasileira. Ela destaca a criação da FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, da FAPESP e de fundos setoriais, como marcos institucionais que fortaleceram a infraestrutura de pesquisa e aproximaram ciência e desenvolvimento econômico. Os fundos setoriais voltados a áreas estratégicas como energia, siderurgia, aeronáutica, mineração, petróleo, mostram como a política de inovação está ligada a setores chaves da economia. Energia e petróleo, por exemplo, são temas diretamente conectados à transição energética e a mudanças climáticas, enquanto siderurgia e mineração se relacionam à exploração de recursos naturais e a disputas geopolíticas muito atuais. No século XXI, com a incorporação explícita da inovação como eixo de política pública brasileira, especialmente após a Lei de Inovação de 2004, a Lei 10.973/2004, que institui incentivos à pesquisa científica e tecnológica. Essa lei ela foi atualizada em 2016 pela Lei 13.243/2016, que é a marco legal da ciência, tecnologia e inovação, que desburocratizou parcerias entre instituições públicas, empresas e permitiu o compartilhamento de infraestruturas e também facilitou a importação de materiais e a participação de pesquisadores em empresas. Esse movimento reforça a centralidade da inovação como um instrumento de desenvolvimento industrial e também a dinamização regional. Ao mesmo tempo, coloca desafios ligados à governança, à avaliação de impacto e também à participação social. Em síntese, a obra organizada por Frade apresenta a inovação no Brasil como um processo histórico e sistêmico, dependente de articulações entre atores, políticas públicas consistentes e também a formação de recursos humanos. Ao citar empresas como Embrapa, Vale, Embraer, Petrobras, Embrapi, Tecnopuc, o livro fornece exemplos concretos que dialogam diretamente com as ciências da Terra, especialmente nos campos da energia, mineração, uso do solo e a busca pela sustentabilidade. Para o concurso de Ciência, Tecnologia e Sociedade, ele fornece essa base para discutir como a ciência e a tecnologia se inserem nessas estratégias de desenvolvimento, mas também como se relacionam com mudanças climáticas, recursos naturais, desigualdades sociais, regionais e territoriais, e como o Brasil se posiciona na geopolítica contemporânea por meio da sua capacidade de inovar. Obrigada.